Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Família. Tem sido uma bênção, testemunhos edificantes, palavra abençoada. Então não saia daí.
Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Deus se faz presente aqui neste lugar. E eu creio que aonde Deus está, há fartura de alegria. Quero ler um texto que está em Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimado. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 17, que é o tema desta conferência da família, diz assim: Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Querido, nós lemos esse texto de Neemias e essa passagem, esse tempo, é um tempo do ano 445 antes de Cristo. Era na época do rei Artaxerxes, conhecido também como Assuero e Xerxes, e o povo estava ali exilado, e ali chorando, porque Jerusalém estava destruída. Levaram o povo dali exilado, e Neemias soube, perguntando como é que estava, de pessoas que vinham de lá. Lá ficaram as crianças, ficaram os velhos, ficaram as mulheres, e o texto que nós lemos fala que a cidade estava em miséria. No verso 3 diz assim: disseram, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, suas portas queimadas. E aí então Neemias abateu tamanha tristeza ao seu coração em ver uma cidade escolhida por Deus, um povo escolhido por Deus, passar por tão grande sofrimento. E diz a Bíblia que então ele passou a orar. O primeiro passo que Neemias teve foi orar e jejuar. E a gente tratando de família nesta noite, você pode estar aqui se perguntando: pastor, mas a minha família tem problemas, tem dificuldades. E a gente vê que essas famílias estavam na miséria, assoladas. E Deus não esconde nada de nós. Todas as famílias na Bíblia passaram por problemas, passaram por dificuldades, a começar pela família de Adão e Eva. Quando Caim matou Abel, já no começo, já no princípio, e depois veio Abraão e Sara. Foi um homem também que teve seus problemas, quando passou pelo Egito, se acovardou, teve medo, não falou que Sara era sua esposa. Teve a família de Ló, que perdeu a esposa, que coabitou com as filhas, gerou inimigos para Israel. Então, várias famílias na Bíblia tiveram muitos problemas. Isaac e Ismael, filhos de Abraão. A gente conhece a história. Quando Deus prometeu uma grande nação na vida de Abraão, Sara tentou encurtar o caminho, chamou Agar, sua serva, e ofereceu a Abraão, e desse relacionamento nasceu Ismael. E Ismael era um inimigo de Isaac, o próprio irmão, o próprio filho de Abraão, porque tentou encurtar a promessa de Deus, e assim também acontece nas famílias até hoje. A Bíblia não nos esconde nada, ela coloca todas as famílias, colocando os seus problemas, as suas dificuldades, e quando a gente olha essa história de Neemias, e quando vê que Neemias se importou com o seu povo, se importava com a sua família, ele deixou a boa vida que ele levava.
Ele era copeiro do rei. Hoje é como se fosse, a gente olha, quando olha para essa função hoje, a gente imagina que seria uma função qualquer, mas na verdade, naquela época, uma função de copeiro é como se fosse hoje uma função de ministro. Aquele ministro que está do lado de um presidente, de uma alta autoridade, porque o copeiro naquela época tinha esse significado, porque naquele período e naquela época, os reis, eles eram mortos através de venenos, envenenados através da comida. Então o copeiro, a pessoa que ficava ao seu lado, precisava ser uma pessoa de alta confiança. Era aquela pessoa que experimentava a comida e ainda passava para o rei almoçar, fazer a sua alimentação. E Neemias largou toda essa mordomia de estar ali num palácio, de estar ali do lado do rei, de ser o braço direito do rei, para ir atrás dos seus parentes, da sua família, do seu povo, para tentar fazer alguma coisa. E Neemias passava por tudo isso. Mas Neemias, a gente aprende muito com ele. Para essas aflições, para esses problemas que temos, a gente aprende demais com Neemias. Neemias buscou mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus. Porque logo em seguida, ele orou e jejuou por esta causa. Você tem orado? Você tem jejuado pela tua causa? Ore, jejue, leia a Bíblia, busque mais intimidade com o Senhor. É nessa hora que a gente parece que está fraco, quando a gente está sem força, é que Deus age. Qual é o teu problema hoje? Na tua família, na tua parentela, no relacionamento, com o papai, com a mamãe, com os filhos? Aonde é o problema? Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele quer responder a tua oração, assim como Ele já respondeu a minha oração. Eu creio que Deus vai fazer milagres e maravilhas nessa noite. Receba a tua bênção, receba a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, o que mais que eu preciso aprender com Neemias? O que mais que eu preciso aprender com ele? Tenha atitude. Neemias, ele poderia ficar somente no jejum e na oração. E às vezes a gente encontra pessoas assim, estão com problema na família, em casa, e diz: pastor, estou orando, pastor, estou jejuando, Deus vai responder. Mas aonde está a atitude, a ação, aquilo que você pode fazer? Neemias se dispôs a buscar, a fazer algo que ele poderia fazer. Pediu ao rei, pediu carta ao rei para poder passar por dentro das terras de outros reis. O rei abençoou ele, deu madeira, deu recursos, deu ouro, deu prata para que ele pudesse ajudar ali na restauração da cidade, dos muros. Então, quando a gente diz: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, Deus dá os recursos, Deus dá as condições para você realizar. É isso que nós aprendemos com Neemias. Ele orou, ele jejuou e se colocou à disposição de Deus para fazer a obra. O que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer para alcançar isso que eu estou pretendendo? Estou desempregado, estou sem um trabalho e estou só orando. Mas estou estudando? Estou enviando os meus currículos para a empresa, para os meus irmãos que me conhecem. Não, tenho muita vergonha, não vou atrás, vou ficar aqui, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mandar um emprego. Ele pode mandar, já vi. Deus faz milagres. Mas tem coisas, querido, que a gente precisa fazer. Coragem, ânimo, te esforça, faz o que depender de você. O que depender de mim eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou atrás. Faça aquilo que está ao seu alcance. Quando não tiver mais nada do que você puder fazer, aí tu entrega para o Senhor. Senhor, agora está nas tuas mãos, Senhor. Porque tudo que eu podia fazer eu já fiz.
na minha força, do meu jeito, mas agora, Senhor, entra com tua providência. Quando Neemias chegou em Jerusalém, lá no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei. Cheguei a Jerusalém, onde estive há 3 dias. Diga comigo. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Nada acontece por acaso na nossa vida. A gente está saindo de uma conferência de 3 dias. Quinta, sexta, sábado. Algo profético está acontecendo aqui nessa noite. Poderia estar uma multidão, podia estar lotado, mas Deus escolheu você para estar aqui. Algo profético está acontecendo aqui nessa noite. Neemias chegou lá e esteve por 3 dias. No verso 12 diz assim: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele não tinha nada. Ele estava lá sozinho e ele estava lá só o cavalo que ele montava. Mas ele estava ali planejando, ele estava estabelecendo o projeto dele aos pés do Senhor. Sabe o que o Senhor está ensinando para nós nessa noite? Apresenta o teu projeto para Ele nessa noite. Apresente assim como Neemias apresentou. Ele andou 3 noites, olhando, vendo os muros, vendo aonde estava quebrado, aonde estavam as brechas, e certamente ele estava ali planejando, apresentando para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho como fazer, eu estou sozinho neste lugar, eu não tenho quem me ajude, mas o Senhor pode enviar os trabalhadores, o Senhor pode enviar os recursos. Eu tenho certeza que esta era a oração de Neemias, porque ao final desses 3 dias que ele passou se planejando, ele buscou a atitude de reconstruir os muros. E diz a Bíblia que começaram a se juntar a ele homens e mulheres, os cabeças das famílias, para ajudá-lo na restauração dos muros. E é isso que essa igreja tem feito. Tem orado nesses dias, tem clamado ao Senhor pelas famílias. Então, entregue ao Senhor, se planeje. O que eu posso mais aprender com Neemias? Tenha fé. Sem fé, diz a Bíblia, que é impossível agradar a Deus. Buscou intimidade, buscou atitude. Então tenha fé que Deus é contigo, que Ele vai levantar as condições para que você possa realizar os desejos do teu coração, como está lá em Salmo 37, verso 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E Neemias, se levantaram os inimigos, os enviados dos inimigos lá, para dizer assim: olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, não tem recurso para isso, não vai ter pessoas. Você vai encontrar também esses Sambalates, Tobias na tua vida, pessoas que vão chegar e vão dizer assim: você não vai conseguir, não vai dar certo. Creia, tenha fé, continue sendo esse exemplo valoroso de Deus. Busque a santidade. Quando a gente começa a ler a palavra, começa a adorar o Senhor, começa a jejuar mais, começa a se dedicar mais, começa a fazer a obra mais de Deus, a gente começa a buscar mais a santidade. A gente precisa viver este processo de santidade, porque sem a santidade nós não veremos a Deus. É um processo. As pessoas precisam ver Deus em você. Precisa, quando você passar, dizer assim: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus.
Eles precisam ver a diferença. Nós temos que ser o sal da terra e a luz neste mundo tenebroso. Então, as mudanças que nós queremos nas outras pessoas, nós temos que primeiro mudar em nós, na nossa vida. Senhor, que eu seja a mudança que eu queira na minha casa. Diga comigo. Que eu seja a mudança que eu queira na minha casa. Senhor, que eu seja a mudança que eu queira na minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. A gente critica. Minha igreja, porque está quente, porque está frio, porque está isso, porque faltou água, porque não tem ninguém na porta. Seja a mudança. Seja esta pessoa, naquilo que você acha que está faltando, se ofereça para fazer. Aleluia. Aí você vai ver a mudança acontecer a partir da tua mudança, na tua casa, na tua igreja, e o milagre de Deus vai acontecer. Aleluia. Porque assim como aconteceu lá nos muros de Jerusalém, foi um milagre. Milagre. Reconstruir em 52 dias. Muito pouco tempo. Quantos anos estava destruído aqueles muros? Talvez pessoas já tivessem tentado levantar, mas não conseguiram. Mas Neemias, ele buscou a forma correta de orar, de jejuar, de buscar intimidade com Deus, de ter atitude de planejar nos 3 dias, fez todo o planejamento de atitude, e aí ele foi mãos à obra, aí ele foi para os muros, e aí as pessoas foram junto com ele, e Deus começou a prosperar, e Deus começou a abençoar, e em 52 dias o milagre aconteceu. É fé. Deus não deixou todas essas histórias na Bíblia para a gente só ler e dizer, poxa, Neemias era um homem de Deus, Abraão era o pai da fé, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você que está aqui? Você é a princesa do Senhor, você é o príncipe de Deus, você é o filho dele, você é o filho amado dele. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, querido, que vai além do que você pede, além do que você pensa. Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Aí a nossa oração diz assim, Senhor, não deixa eu atrapalhar o teu projeto, aquilo que o Senhor tem para mim nesta vida. Senhor, não deixa, não permita que eu atrapalhe esse projeto tão lindo e tão abençoado que o Senhor tem para mim. Vamos ficar de pé, queridos. Por fim, na família, nessas mudanças de tudo que nós falamos aqui, geralmente falta ainda arrependimento, falta perdão, pedido de perdão. Isso assim é o que mais aflige as famílias. Quando a gente vai aconselhar e ver ou o filho, ou o pai, ou a esposa, geralmente tem problemas nessa área. Então, nessa noite, de tudo que foi falado, leve essa palavra também de perdão, de liberar perdão, de pedir perdão aos filhos, à esposa, ao marido, em casa, para você acessar outros níveis na sua vida. A nossa oração nessa noite, você já vai pedir perdão a Deus pelo que Ele te revelou nessa noite. A pessoa que Ele colocou na tua mente, para você pedir perdão, você já vai fazer um concerto logo aqui nessa noite, em nome de Jesus. E quando chegar em casa, se essa pessoa morar contigo, você vai acordar e vai dizer, olha, me perdoa pelo que eu te falei. Coisas passadas, pode ser há anos, mas que atrapalham o nosso relacionamento até hoje.
Então, em nome de Jesus, conserta a tua vida, conserta os teus muros, conserta a tua casa, a tua fortaleza. Essa palavra é para isso nessa noite, é uma palavra de reconstrução, de reconstruir muros, de reconstruir a tua casa, de reconstruir relacionamentos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai fazer isso nessa noite, você vai testemunhar, que este culto não seja somente um culto, mas seja um culto que você recebeu algo de Deus, para você ter uma atitude, para que Deus te leve a outros níveis, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, ó Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Senhor, eu te apresento essas irmãs, Senhor, esses jovens, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que querem, Senhor, e precisam de um milagre em suas vidas, Pai. Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, como ministro da Tua palavra nessa noite, ó Deus amado, eu me junto, Senhor, a estas famílias, a estas mulheres, a este jovem, ó Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, atender os seus pedidos, Pai. Promove, Senhor, um milagre nas suas vidas, assim, Senhor, como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na minha história. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essas famílias aqui representadas, por todas essas pessoas, Senhor, que entraram, Senhor, neste templo, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, reconstrói muros, reconstrói relacionamentos, reconstrói famílias, casamentos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos tudo aos teus pés nessa noite. Promove o milagre, promove aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Nós tomamos posse nesta noite da bênção, do milagre, da terra prometida para a nossa vida, e aqueles que crêem, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Receba a tua bênção, receba o teu milagre, em nome de Jesus nessa noite.